Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcancem você agora, exatamente onde você está. Antes que este dia comece a exigir respostas de você, antes que o telefone traga mensagens, antes que uma notícia inesperada tente tomar conta da sua mente, antes que as preocupações se levantem como ondas dentro do peito, pare por alguns minutos e entregue o seu coração ao Senhor. Nem todas as batalhas chegam fazendo barulho. Algumas chegam em forma de uma ligação que você teme receber. Outras chegam em forma de uma mensagem curta, de uma notícia no trabalho, de um resultado de exame, de uma conversa dentro de casa, de um pensamento que aparece logo cedo e tenta dizer: e se tudo der errado? Talvez você tenha acordado assim hoje, com o coração inquieto, com medo do que pode acontecer, com receio do que pode ouvir, com a mente tentando prever cenários que você não consegue controlar. Mas escute com atenção. Deus não chamou você para começar este dia debaixo do medo. O Senhor não quer que as más notícias governem a sua paz. A palavra diz no Salmo 112 que aquele que teme ao Senhor não se abala com más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Isso não significa que você nunca enfrentará momentos difíceis. Significa algo muito mais profundo quando o seu coração está firmado em Deus. Nenhuma notícia tem autoridade para arrancar a paz que o próprio Deus colocou dentro de você. Fica comigo até o final desta oração, porque eu creio que hoje o Senhor vai firmar o seu coração. E talvez, ao longo do dia, quando algo tentar abalar sua mente, você vai se lembrar deste momento. Vai respirar fundo. Vai declarar com fé: meu coração está firme em Deus. E essa declaração será como uma âncora no meio da tempestade. Se esta oração já começou a falar com você, deixa o seu gostei como um ato simples de fé. Não faça isso como uma obrigação, mas como quem diz: Senhor, eu quero que esta palavra alcance outros corações que também acordaram com medo. E escreve nos comentários: meu coração está firme em Deus. Escreva com fé. Escreva como uma declaração espiritual. Escreva não porque tudo está resolvido, mas porque você decidiu que a sua paz não será governada pelas circunstâncias. A mensagem que Deus nos entrega através do Salmo 112 é poderosa. Esse salmo fala sobre a pessoa que teme ao Senhor, que se alegra nos seus mandamentos, que vive debaixo da bênção de Deus, que carrega luz mesmo em tempos escuros, que permanece firme mesmo quando notícias difíceis chegam. É como se Deus estivesse desenhando diante de nós o retrato de uma vida sustentada por Ele. Não uma vida perfeita. Não uma vida sem lutas. Não uma vida onde tudo acontece exatamente como a pessoa planejou, mas uma vida que tem fundamento. E existe uma grande diferença entre uma vida sem problemas e uma vida com fundamento. Uma vida sem problemas pode desmoronar quando o primeiro problema aparece. Mas uma vida com fundamento permanece de pé mesmo quando o vento sopra forte. E hoje, Deus quer colocar fundamento dentro de você. Ele quer firmar a sua mente.
acalmar o seu coração e lembrar que, antes de qualquer notícia chegar até você, o Senhor já estava no controle. Talvez você tenha medo de receber uma notícia sobre a saúde. Talvez exista um exame esperando o resultado. Talvez exista uma dor no corpo que você tenta ignorar, mas que no fundo preocupa você. Talvez alguém da sua família esteja enfermo e você acorda todos os dias com medo de uma ligação. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã: eu sou o Deus que sustenta você antes, durante e depois de qualquer notícia. Talvez o seu medo esteja nas finanças. Você olha para os números e sente que eles não fecham. O dinheiro parece acabar antes do mês. As contas chegam com força. As responsabilidades aumentam. Você se pergunta como vai fazer, como vai sustentar a casa, como vai pagar o que precisa ser pago, como vai responder às cobranças. Mas hoje, Deus está chamando você para tirar os olhos do desespero e colocá-los na provisão do Pai. O mesmo Deus que alimentou Elias no tempo da escassez, o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, continua sendo Deus sobre a sua mesa, sobre o seu trabalho e sobre as suas necessidades. Talvez o seu medo esteja na família, uma conversa difícil, um casamento cansado, um filho distante, um silêncio dentro de casa que machuca mais do que muitas palavras. Talvez você tenha medo de perder alguém, medo de ver a família se desfazer, medo de que aquilo que já está frágil não consiga resistir a mais uma pressão. Mas o Senhor também entra nesse lugar. Ele entra nos cômodos da casa. Ele toca o que ninguém vê. Ele restaura o que a força humana já não consegue consertar. Talvez você esteja com medo do futuro. Medo de não dar certo. Medo de envelhecer sem ver promessas cumpridas. Medo de tentar de novo e se frustrar de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de estar atrasado em relação aos outros. Medo de que a sua história tenha perdido o rumo. Mas Deus não perdeu o controle da sua história. O Senhor não escreve apenas capítulos fáceis. Ele também sabe transformar capítulos difíceis em testemunhos de fidelidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, antes de orarmos profundamente, eu quero que você faça algo simples. Se for possível e seguro para você, respire fundo agora. Inspire devagar. Segure por um instante. Solte lentamente. Deixe seus ombros relaxarem. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Sinta que ele ainda bate. Você está vivo. Deus sustentou você até aqui. Feche os olhos. Se estiver em um lugar seguro, e diga em voz baixa, ou dentro do seu coração: Senhor, firma o meu coração em Ti. Diga novamente: Senhor, firma o meu coração em Ti. Agora vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta manhã. Não entramos confiando em nossos méritos, porque sabemos que somos sustentados pela graça. Não entramos fingindo força, porque o Senhor conhece cada fragilidade escondida dentro de nós. Não entramos tentando impressionar o céu com palavras bonitas.
mas entramos como filhos que precisam do Pai, como filhas que precisam ser abraçadas, como corações que precisam ser firmados na Tua verdade. Senhor, antes que qualquer notícia chegue, antes que qualquer mensagem seja aberta, antes que qualquer ligação toque, antes que qualquer situação tente nos abalar, nós declaramos: o nosso coração pertence a Ti. A nossa mente pertence a Ti. Este dia pertence a Ti. A nossa casa pertence a Ti. A nossa família pertence a Ti. O nosso futuro pertence a Ti. Pai, a Tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado. E hoje nós queremos viver esse temor santo. Não um medo que nos afasta de Ti, mas uma reverência que nos aproxima. Não um terror que paralisa, mas uma consciência profunda de que Tu és Deus. Tu és santo. Tu és soberano. Tu és fiel. Ensina-nos a colocar a Tua voz acima das vozes do mundo. Ensina-nos a confiar na Tua palavra mais do que confiamos nos nossos sentimentos. Ensina-nos a não deixar que uma notícia difícil seja maior dentro de nós do que as promessas do Senhor. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração com medo de más notícias. Pessoas que acordaram já esperando algo ruim. Pessoas que vivem em alerta, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Pessoas que já passaram por tantas perdas, tantas decepções, tantos sustos, que agora têm dificuldade de descansar. Senhor, toca esses corações agora. Entra nesses lugares internos onde o medo criou raízes. Arranca, em nome de Jesus, todo o pavor que se instalou na mente. Arranca toda a ansiedade antecipada. Arranca toda a imaginação de tragédia. Arranca toda a expectativa de derrota. Nós declaramos que a paz de Cristo governa este coração. Declaramos que nenhuma notícia terá mais autoridade do que a palavra de Deus. Declaramos que, mesmo diante de situações difíceis, esta pessoa não será destruída pelo medo. Ela será sustentada pela presença do Senhor. Pai, guarda a mente desta pessoa. Guarda contra pensamentos repetitivos, contra preocupações que voltam sem parar, contra cenários de desastre, contra aquela sensação de aperto no peito logo pela manhã. Que a mente seja coberta agora pela paz que excede todo entendimento. Que os pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade. Que a respiração fique mais leve, que o coração desacelere. Que a alma perceba que não está sozinha. Senhor, se hoje chegar uma notícia difícil, que esta pessoa não desabe. Que ela respire e lembre: Deus está comigo. Se hoje surgir uma cobrança inesperada, que ela não se entregue ao desespero. Que ela declare: o Senhor é meu provedor. Se hoje alguém disser palavras duras, que ela não perca sua identidade. Que ela lembre: eu sou amado por Deus. Se hoje uma porta se fechar, que ela não pense que tudo acabou. Que ela creia: Deus ainda abre caminhos. Pai, visita as famílias nesta manhã. Visita os lares onde existe tensão. Visita casamentos que estão cansados. Visita mães que choram por filhos. Visita pais
que se preocupam em silêncio. Visita filhos que se sentem perdidos. Visita casas onde a conversa virou discussão, onde o amor está ferido, onde a paciência está no limite. Senhor, derrama reconciliação, derrama mansidão, derrama cura. Que as más notícias não tenham poder de destruir uma família que está nas tuas mãos. Pai, visita as finanças. Há pessoas ouvindo esta oração que têm medo de abrir o aplicativo do banco, medo de atender chamadas, medo de olhar para as contas. Senhor, Tu conheces cada necessidade. Tu sabes onde falta. Tu sabes onde aperta. Tu sabes onde a pessoa já não sabe o que fazer. Nós pedimos provisão. Pedimos portas de trabalho. Pedimos clientes certos. Pedimos oportunidades honestas. Pedimos sabedoria para administrar. Pedimos livramento de dívidas opressoras. Pedimos que a Tua mão abençoe o trabalho, os projetos, os negócios e toda a fonte justa de sustento. Senhor, visita quem está enfermo. Visita quem teme um diagnóstico. Visita quem está aguardando o resultado. Visita quem toma remédio todos os dias e se pergunta quando haverá alívio. Visita quem sorri por fora, mas por dentro está com medo. Pai, derrama cura, força e consolo. Que o corpo seja tocado pela Tua presença. Que a alma não seja vencida pelo pânico. Que esta pessoa saiba que, antes de qualquer laudo, existe um Deus que conhece cada célula, cada órgão, cada batimento, cada lágrima. Senhor, visita quem está emocionalmente cansado, quem não sabe explicar a tristeza, quem acorda com vontade de ficar na cama, quem se sente fraco para mais um dia, quem se sente invisível, quem se sente usado, esquecido, deixado para trás. Pai, levanta essa pessoa agora. Sopra vida onde há esgotamento. Sopra esperança onde há desânimo. Sopra fé onde há incredulidade. Sopra coragem onde há medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo que tenta dominar esta manhã. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, medo, você não tem autoridade sobre esta vida. Ansiedade, você não vai governar esta mente. Pânico, você não vai conduzir as decisões desta pessoa. Desespero, você não vai tomar o lugar da fé. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade interior, paz espiritual e firmeza no Senhor. Pai, firma este coração. Firma quando as notícias forem boas e firma quando forem difíceis. Firma quando houver respostas e firma quando houver espera. Firma quando houver portas abertas e firma quando houver portas fechadas. Firma quando houver abundância e firma quando houver aperto. Firma quando houver aplausos e firma quando houver silêncio. Que esta pessoa não viva sendo empurrada para cima e para baixo por cada circunstância. Que ela seja como alguém que tem uma âncora lançada no Senhor. Eu declaro sobre você, seu coração
está firme em Deus. Eu declaro que você não será governado pelo medo. Eu declaro que a sua paz não depende da próxima notícia. Eu declaro que Deus está à frente deste dia. Eu declaro que o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Eu declaro que a luz de Deus vai brilhar nas áreas escuras. Eu declaro que aquilo que tentou destruir a sua esperança vai encontrar a resistência da fé. Eu declaro que a sua casa está debaixo da cobertura do Senhor. Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra. Você é bem-aventurado no Senhor. Você não é definido pela crise. Você não é definido pelo diagnóstico. Você não é definido pela dívida. Você não é definido pela rejeição. Você não é definido pela má notícia. Você é definido pela palavra de Deus sobre a sua vida. E a palavra diz que aquele que confia no Senhor tem o coração firme. Senhor, nós te agradecemos, porque esta manhã não começou com medo, começou com oração. Não começou com desespero, começou com entrega. Não começou com derrota, começou com a tua presença. Obrigado porque o Senhor está firmando o que estava abalado. Obrigado porque o Senhor está acalmando o que estava inquieto. Obrigado porque o Senhor está levantando quem estava cansado. E agora, Pai, nós pedimos, acompanha esta pessoa durante todo o dia. Quando ela sair de casa, vai à frente. Quando ela entrar no trabalho, vai à frente. Quando ela falar com alguém, vai à frente. Quando ela receber uma mensagem, vai à frente. Quando ela precisar decidir, vai à frente. Quando ela sentir medo, lembra desta oração. Quando ela se sentir fraca, lembra da tua promessa. Quando ela quiser chorar, recolhe suas lágrimas. Quando ela precisar ser forte, se a força dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo mais uma vez. Não tenha pressa. Deixe essa oração repousar dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, mas algo dentro de você começou a se alinhar com Deus. E quando o interior se firma no Senhor, o exterior já não tem o mesmo poder de destruir. Escreva novamente, se puder. Meu coração está firme em Deus. E guarde essa frase para o seu dia. Quando uma notícia tentar abalar você, repita. Quando a ansiedade tentar voltar, repita. Quando o medo bater à porta, repita. Meu coração está firme em Deus. Pai amado, que essa verdade não seja apenas uma frase repetida, mas uma realidade plantada no fundo da alma. Que, ao longo deste dia, quando a mente tentar correr para o pior cenário, o teu Espírito Santo traga de volta essa declaração como uma voz suave, mas firme, dizendo: meu coração está firme em Deus. Que essa frase seja como uma chave abrindo uma porta de paz. Que seja como uma âncora lançada em águas profundas. Que seja como uma mão segurando esta pessoa por dentro quando tudo por fora parecer instável. Senhor, há pessoas que aprenderam a esperar o pior porque já foram surpreendidas pela dor muitas vezes. Elas não nasceram assim. Elas não queriam viver em alerta.
Mas depois de tantas perdas, tantas decepções, tantas ligações difíceis, tantas notícias que chegaram sem aviso, o coração delas começou a se proteger, imaginando tragédias antes que elas acontecessem. Pai, cura esse padrão. Cura essa defesa que virou prisão. Cura essa mente que tenta se preparar para sofrer antes da hora. Ensina esta pessoa a viver o presente contigo e não a sofrer antecipadamente por um futuro que está nas tuas mãos. Porque confiar em Deus nesta manhã não significa negar que a vida tem perigos. Significa crer que existe uma presença maior do que os perigos. Confiar em Deus não significa que nunca teremos perguntas. Significa que as perguntas não precisam nos afastar do Pai. Confiar em Deus não significa que nunca ouviremos uma notícia difícil. Significa que, quando ela chegar, não estaremos vazios. Não estaremos sozinhos. Não estaremos sem fundamento. Estaremos firmes no Senhor. Pai, nós pedimos agora por quem está entrando neste dia com uma decisão pesada diante de si. Talvez uma decisão sobre trabalho, sobre família, sobre mudança, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre futuro. Senhor, que essa pessoa não decida debaixo do pânico. Que ela não escolha apenas para fugir da dor. Que ela não diga sim, por medo de perder. Nem diga não, por medo de tentar. Que a tua paz seja o sinal no coração. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés. Que a tua sabedoria seja mais forte do que a pressão externa. Se houver uma porta que parece boa, mas não vem de ti, fecha, Senhor. Fecha com misericórdia. Fecha antes que esta pessoa entre em um caminho que vai ferir sua alma. Mas se houver uma porta que vem de ti e que o medo está tentando impedir esta pessoa de atravessar, então abre com clareza. Confirma. Dá coragem. Dá discernimento. Dá força para obedecer. Senhor, nós oramos por quem está com medo de fracassar. Medo de tentar novamente. Medo de começar algo novo. Medo de se expor. Medo de ser criticado. Medo de ser rejeitado. Medo de descobrir que não consegue. Pai, remove essa voz que paralisa. Toca nos sonhos que foram enterrados pelo medo. Toca nos projetos que ficaram guardados porque alguém disse que não daria certo. Toca nos dons que esta pessoa deixou adormecer porque se comparou demais com os outros. A tua palavra não chama os teus filhos para viverem escondidos atrás da insegurança. A tua palavra chama os teus filhos para serem luz. E a luz não precisa disputar espaço com a escuridão. Ela apenas brilha. Então, Senhor, que esta pessoa brilhe com humildade, que brilhe com verdade, que brilhe com coragem, que brilhe não para aparecer, mas para revelar que Deus ainda trabalha através de vidas simples, corações quebrantados e pessoas que decidiram confiar. Pai, protege este coração de comparações. Protege contra a dor de olhar para a vida dos outros e sentir que ficou para trás. Protege contra a mentira de que todos estão avançando, menos esta pessoa.
Protege contra a ilusão das aparências. Porque muitas vezes vemos o palco dos outros e comparamos com os bastidores da nossa própria vida. Mas o Senhor conhece cada processo. O Senhor conhece cada tempo. O Senhor sabe quando plantar, quando regar, quando podar, quando fazer florescer e quando permitir que o fruto amadureça. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos paciência para o processo. Declaramos fé para a espera. Declaramos coragem para o próximo passo. Declaramos descanso no tempo de Deus. O coração desta pessoa não será destruído pela pressa. A mente desta pessoa não será sequestrada pela comparação. A história desta pessoa não será definida pelo atraso aparente. Deus ainda está trabalhando. Senhor, que esta manhã marque um recomeço na forma como esta pessoa reage às notícias. Que, a partir de hoje, ela não entregue automaticamente sua paz a cada mensagem que chega. Que ela não permita que um telefonema determine seu estado espiritual. Que ela não faça do medo o primeiro conselheiro do dia. Que, antes de responder, ela ore, antes de se desesperar, ela respire. Antes de imaginar o pior, ela se lembre da tua fidelidade. Antes de dizer, não vou suportar, ela diga, o Senhor me sustenta. Pai, a tua palavra diz que a luz nasce nas trevas para os retos. Então, faz nascer luz agora. Luz nas áreas confusas. Luz nas decisões. Luz na mente. Luz dentro da casa. Luz sobre os filhos. Luz sobre o casamento. Luz sobre os caminhos profissionais. Luz sobre os documentos. Sobre os processos. Sobre as respostas que ainda não vieram. Luz sobre aquilo que estava escondido. Luz sobre aquilo que precisava ser entendido. Luz sobre aquilo que parecia travado. Onde havia confusão, que venha clareza. Onde havia peso, que venha alívio. Onde havia medo, que venha confiança. Onde havia escuridão, que venha a luz do Senhor. Senhor, nós te pedimos por quem carrega uma notícia antiga que ainda dói. Talvez a má notícia não tenha chegado hoje, mas chegou há meses, chegou há anos, e desde então esta pessoa nunca mais foi a mesma. Uma perda, uma separação, um diagnóstico, uma traição, uma demissão, uma queda, uma palavra que feriu, uma porta que se fechou, um sonho que morreu. Pai, toca essa memória, porque há notícias que passam, mas deixam marcas. Há momentos que terminam, mas continuam ecoando por dentro. Só o Senhor pode entrar nesses lugares. Cura a notícia que virou trauma. Cura o medo que nasceu daquele dia. Cura a sensação de que a qualquer momento tudo pode acontecer de novo. Cura o coração que vive tentando se proteger, mas acabou se fechando até para a alegria. Senhor, devolve a capacidade de respirar em paz. Devolve a capacidade de esperar coisas boas. Devolve a coragem de viver sem estar sempre esperando o pior.
em nome de Jesus. Nós declaramos que o passado não governará esta manhã. A dor antiga não terá a palavra final. A notícia que feriu não será maior do que o Deus que cura. O que aconteceu foi real, mas a graça de Deus também é real. A ferida foi profunda, mas o amor do Pai é mais profundo ainda. O choro existiu, mas a consolação do Senhor está chegando. A perda deixou marcas, mas Deus ainda sabe fazer vida brotar onde parecia não haver mais nada. Pai, visita quem está sozinho nesta manhã. Quem não tem com quem dividir o medo. Quem recebe notícias difíceis e guarda tudo por dentro. Quem diz está tudo bem, mas sente vontade de desabar. Quem se tornou forte aos olhos dos outros, mas está cansado de ser forte sozinho. Senhor, aproxima-te dessa pessoa, que ela sinta a tua presença como companhia real. Que ela perceba que a solidão não é maior do que o teu cuidado. Que o quarto silencioso seja cheio da tua paz. Que o caminho solitário seja acompanhado pelos teus anjos. Que o coração diga: eu posso não ter todos ao meu lado, mas o Senhor está comigo. Senhor, nós pedimos também por quem cuida de outras pessoas. Por quem começa o dia pensando nos filhos, nos pais, no cônjuge, nos pacientes, nos alunos, nos clientes, nos irmãos, nos dependentes. Pessoas que acordam e já entram em modo de serviço. Pessoas que carregam responsabilidades emocionais, espirituais e práticas. Pai, renova essas pessoas. Que elas não se percam enquanto cuidam dos outros. Que elas também recebam cuidado. Que elas também sejam consoladas. Que elas também sejam fortalecidas. Que elas também tenham espaço para respirar. Que a bondade delas não vire esgotamento. Que o amor delas não seja explorado. Que o coração delas não se endureça por excesso de carga. Senhor, ensina limites saudáveis. Ensina descanso. Ensina entrega. Porque nem mesmo quem ama muito consegue carregar tudo. Só o Senhor pode carregar tudo. Pai, abençoa as mãos desta pessoa hoje. Mãos que trabalham. Mãos que preparam alimento. Mãos que seguram volante. Mãos que escrevem, limpam, constroem, cuidam, digitam, atendem, carregam, abraçam. Que estas mãos sejam guardadas. Que estas mãos sejam produtivas. Que estas mãos não sejam usadas para o mal, mas para o bem. Que tudo aquilo que for colocado nas mãos desta pessoa e estiver alinhado com a tua vontade prospere, cresça, avance e produza fruto. Abençoa os olhos desta pessoa. Que não se encham de medo. Que não se fixem apenas no problema. Que vejam sinais da tua bondade. Que reconheçam oportunidades. Que percebam livramentos. Que encontrem beleza no simples. Que vejam o teu cuidado nos detalhes. Abençoa os ouvidos desta pessoa. Que ela não absorva toda palavra negativa como verdade. Que saiba filtrar conselhos.
que saiba rejeitar acusações, que saiba reconhecer a voz do Espírito Santo, que, entre tantas vozes, a tua seja a mais clara, a mais forte, a mais doce e a mais obedecida. Abençoa a boca desta pessoa, que não profetize derrota sobre a própria vida, que não diga eu não consigo, antes de lembrar que o Senhor fortalece, que não diga não tem jeito, antes de lembrar que Deus abre caminhos, que não diga eu estou sozinho, antes de lembrar que o Pai está presente. Que a boca declare vida, declare fé, declare esperança, declare a palavra. Senhor, nós declaramos agora uma cobertura sobre este dia. Cobre a casa, cobre a saída, cobre a chegada, cobre o trabalho, cobre os estudos, cobre as conversas, cobre as reuniões, cobre os documentos, cobre as decisões, cobre os pensamentos, cobre os sentimentos, cobre o corpo, cobre a família, cobre os caminhos, cobre tudo o que esta pessoa não consegue controlar. E onde ela não puder estar, que o Senhor esteja. Onde ela não puder proteger, que o Senhor proteja. Onde ela não puder resolver, que o Senhor intervenha. Onde ela não puder entender, que o Senhor dê paz. Onde ela não puder falar, que o Senhor fale. Onde ela não puder alcançar, que a tua mão alcance. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta pessoa não será escrava de más notícias. Eu declaro que o medo não terá domínio sobre o seu coração. Eu declaro que a paz de Deus se levanta como uma muralha ao redor da sua mente. Eu declaro que a sua fé será mais forte do que a ansiedade. Eu declaro que o Senhor vai à frente, preparando caminhos, removendo obstáculos, fechando brechas e abrindo portas. Eu declaro que nenhuma arma formada contra esta vida prosperará, e toda palavra que se levantar em juízo será confrontada pela verdade de Deus. Eu declaro que haverá luz nas trevas. Haverá provisão no aperto. Haverá direção na dúvida. Haverá consolo na dor. Haverá força no cansaço. Haverá paz no meio da pressão. Haverá resposta no tempo certo. Haverá cuidado do Pai em cada detalhe deste dia. Meu irmão, minha irmã, ouça isso como uma bênção sobre você. O seu coração está firme, porque está apoiado em Deus. Não está apoiado no saldo da conta. Não está apoiado na opinião das pessoas. Não está apoiado na estabilidade do mundo. Não está apoiado na ausência de problemas. Está apoiado no Senhor. E aquilo que está apoiado no Senhor não cai facilmente. Pode tremer, mas não desaba. Pode chorar, mas não se entrega. Pode esperar, mas não perde a esperança. Pode enfrentar notícias difíceis, mas não perde a paz que vem do céu. Pai, obrigado porque esta oração está fortalecendo corações agora. Obrigado porque existem pessoas respirando melhor neste momento. Obrigado porque pesos estão sendo removidos. Obrigado porque o medo está perdendo espaço. Obrigado
porque a tua palavra está entrando como luz. Obrigado porque o Salmo 112 não é apenas uma lembrança antiga, mas uma promessa. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Essa viva para quem decide confiar no Senhor. E agora, Pai, nós entregamos o restante deste dia nas tuas mãos. Entregamos aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. Entregamos o que planejamos e o que pode nos surpreender. Entregamos as notícias boas e as difíceis. Entregamos as respostas e os silêncios. Entregamos as portas abertas e as portas fechadas. Entregamos tudo, porque tudo fica mais seguro quando está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, permaneça mais um instante. Não volte correndo para o medo. Não entregue imediatamente a sua mente às notificações. Respire devagar. Perceba o que Deus já começou a fazer dentro de você. Talvez nada tenha mudado por fora ainda, mas algo mudou por dentro. E quando Deus firma o coração por dentro, a pessoa consegue atravessar por fora aquilo que antes parecia impossível. Quero que você leve consigo 3 declarações simples durante este dia. A primeira: meu coração está firme em Deus. A segunda: nenhuma notícia é maior do que o meu Senhor. A terceira: a paz de Cristo guarda a minha mente. Repita essas frases quando estiver indo ao trabalho. Repita antes de atender uma ligação. Repita antes de abrir uma mensagem que causa medo. Repita quando a ansiedade tentar voltar. Repita quando alguém disser algo que mexe com você. Repita até que sua alma aprenda a descansar nessa verdade. E agora vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração fortaleceu o seu coração, se ela trouxe paz para a sua manhã, você pode apoiar este canal de forma livre e espontânea, ajudando para que estas orações continuem chegando a outras pessoas que precisam começar o dia firmadas em Deus. Não faça por pressão, faça apenas se sentir no coração. Cada apoio, cada gesto, cada semente ajuda esta mensagem a alcançar mais lares, mais corações e mais pessoas que talvez estejam enfrentando uma manhã difícil em silêncio. E pense agora em alguém que precisa ouvir esta oração.
Talvez uma pessoa que vive ansiosa, talvez alguém que recebeu uma notícia difícil, talvez um amigo que está com medo do futuro, talvez alguém da sua família que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. Envie esta oração para essa pessoa pelo WhatsApp. Às vezes, uma simples mensagem enviada na hora certa se torna um abraço de Deus no coração de alguém. Que o Senhor abençoe a sua manhã. Que Ele firme o seu coração. Que Ele guarde a sua mente. Que Ele proteja a sua família. Que Ele ilumine os seus passos. Que Ele transforme o medo em fé, a inquietação em descanso, a preocupação em oração e a insegurança em confiança. Vá em paz. Vá com calma. Vá sabendo que Deus vai à sua frente. E se alguma notícia tentar abalar você hoje, lembre-se, o seu coração está firme no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.